Vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa segunda aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos, como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graças e paz, minhas irmãs. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças e paz. Hoje é o nosso segundo dia de aula desse tema tão importante, desse módulo tão relevante, Novo Testamento 2. Vamos continuar aqui trabalhando sobre o material Panorama do Novo Testamento, Gagundry, e hoje também estaremos utilizando os Janelas para o Novo Testamento, do pastor Enéas Tonini e do João Marques Bentes. A gente vai fazer um apanhado aqui da vida de Paulo e vamos começar aqui as primeiras cartas do apóstolo Paulo, e que será Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, hoje a gente vai fazer esse pente fino, vamos trabalhar aqui tanto no slide do professor Jair, quanto nesses dois materiais. Vou continuar o trabalho aqui da vida de Paulo, como na última aula nós iniciamos, né, falando da vida do grande apóstolo Paulo. Então, a gente vai fechar esse bloco, que é os slides do professor Jair, e logo na sequência a gente vai trabalhar nas cartas de Paulo, principalmente as primeiras cartas, tá bom? Graças a Deus, Tomé. Amém, pastor. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Maçônia, Bia. Então, hoje vamos ir nessa última aula. Nós seguiremos o roteiro do livro do Gundry, tá bom? Vamos seguir aquele roteiro. Não seguiremos o roteiro que está na Bíblia, tá bom? A gente vai seguir da forma em que o nosso irmão ele colocou. Primeiro, de fato, ali as primeiras cartas. Logo na sequência, a gente vai estar trabalhando nas cartas mais importantes, depois as cartas escritas na prisão e, por último, as cartas pastorais, tá bom? Então é isso. Quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam continuar aqui utilizando esse material. Gravamos também para os futuros alunos em EAD e gravamos também para poder ser útil e bênção a muitos irmãos onde quer que essas aulas chegarem. Quem quiser entrar em contato conosco, nas descrições desse vídeo ou dos áudios que você está ouvindo em podcast, tem os nossos e-mails, ou me chame pelo Instagram, mandando um direct. Inclusive, também fica aqui uma dica, né? Nas descrições dos vídeos ou áudios, nós temos os livros. A gente publica, né, um link para que, caso os irmãos queiram comprar esses livros, podem comprar ou no link, ou onde vocês preferirem, né? O importante é a gente estar abençoando as obras aqui desses escritores, as editoras, tá bom? E hoje, né, a gente vai estar utilizando também aqui Notebook LM, que eu gosto muito de utilizar ele para a gente fazer os nossos slides, né? Essa ferramenta de IA é muito boa. Lembrando, né, meus irmãos, que a gente não deve ficar preso simplesmente à inteligência artificial, né? Ela é útil, mas o nosso senso crítico tem que dar o tom, né? Porque senão a gente acaba, eu diria, ficamos muito raso, né? A inteligência artificial é muito boa, mas nós temos que ser criteriosos. Nada se compara a lermos um livro, a ouvirmos uma palestra, a participarmos de uma aula, né? Todas essas tecnologias são úteis, mas a gente não pode se acomodar, né? Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá? Como é costume, eu quero ler aqui um texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 9,
1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 1. 1 Coríntios 9, 1. E depois nós estaremos lendo também Atos 9, 27. Então, o irmão ou a irmã que desejar, pode ler para nós, por gentileza. Eu vou ler então. 1 Coríntios 9, 1, né? Isso. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? E o apóstolo Paulo fazendo uma defesa sobre o ministério dele diante dessa igreja, que ele mesmo edificou, mas ao mesmo tempo estava tendo barreiras e dificuldades. E aqui ele fala uma frase que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, quando ele diz: não vi eu a Jesus, nosso Senhor. Ele está fazendo uma defesa em causa própria. Então, guardem bem essa expressão. Não vi eu a Jesus, nosso Senhor. Lembram? Essa igreja era uma igreja muito problemática e estava questionando agora o apostolado de Paulo. Paulo ganha eles para Cristo, discipula eles, e agora eles se dividem, criam cismas dentro da igreja, 4 partidos ali se levantam dentro da igreja, e o próprio Paulo começa a ser desprezado, e alguns novos apóstolos internos começam a ser prestigiados ali. E aí Paulo, então, escreve essas 2 cartas, ensinando eles e colocando eles no lugar. E aqui Paulo, quando faz essa defesa em causa própria, é muito mais do que uma autoafirmação, tá, meus irmãos? Aqui é uma demonstração da vocação de Paulo como apóstolo, tá bom? Nós não veremos Paulo, em muitos momentos, se autoafirmando, mas quando precisava, ele o fazia. Aqui é um exemplo disso. Paulo não pensou 2 vezes para mostrar para eles: olha, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E vocês que estão hoje me desprezando, lembrem disso. Vocês são obras das minhas mãos. Dando uma ideia, vocês são obras das minhas mãos? Não, a palavra não seria essa. Vocês são obras que o Senhor me deu nas minhas mãos. Ou seja, o Senhor ganhou vocês por meu intermédio. Eu fui um vaso de Deus na vida de vocês. É curioso, né? Porque a gente não imagina que Paulo passaria por um dissabor tão grande, né? É tão estranho quando a gente pensa sobre isso, mas essa foi a mais pura verdade, né? Você vê, irmãos, o ministério nos aguarda surpresas boas e amargas que a gente não tem noção, né? Paulo, por exemplo, que demonstra o quanto foi amargo para ele esse momento, mas ele soube lidar, porque foi as experiências que Deus permitiu para ele. Mas o que eu queria mesmo destacar é: não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Dando a ideia. Eu fui o canal de Deus. Aceitem isso. Bom, e agora vamos ler Atos, capítulo de número 9, versículo de número 27. Leia também para nós, Beatriz, por favor. 9, 27, olha só que interessante. Agora não é mais Paulo falando, mas agora é Barnabé falando e apresentando Paulo. Olha só. Pode ler para nós, Silvia? Pastor, antes de eu ler, estava aqui na minha Bíblia, que estava falando lá a passagem de Coríntios, por acaso vocês não são resultado do trabalho que eu faço para o Senhor. Fica bem fácil de entender, né? Isso, na sua versão, né? Uhum. Linguagem de hoje? Eu acho que pastor. Deve ser, né? NTLH. Uhum. CNH? NTLH.
Ah, sim, nova linguagem de hoje. Uhum. Então, agora leia para nós, exato, filha, você vê, Deus usando a nossa vida. Lembrando, né, irmãos, que nós não fazemos a obra de Deus por nós mesmos. É o Espírito Santo nos usando, mas Deus usa pessoas, né? Uhum. O crescimento vem de Deus, mas alguém lançou a semente e alguém regou, né? E alguém colheu. E Paulo colheu. E foi fato. E agora leia para nós, Beatriz, por favor, 9:27. Então Barnabé tomou consigo e levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Leia também o 26, por gentileza, minha irmã. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. E agora, mais uma vez, o 27. Então Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Mais uma vez agora, o grande Barnabé, o homem cheio do Espírito Santo, falando que Paulo realmente vira o Senhor. Mais alguém que confirma isso da parte de Deus na vida de Paulo, tá bom? Então é importante esses dois textos, irmãos, porque a gente está falando sobre o apóstolo Paulo e ele foi realmente muito diferente. O apóstolo Paulo não foi uma pessoa comum, foi incomum, foi especial e até mesmo a conversão dele foi extraordinária. E quem se revela para Paulo? O Senhor no caminho de Damasco. Tá bom? Deixo essa breve introdução aqui para vocês, porque a gente está trabalhando sobre o grande apóstolo, né? Então agora vamos para o nosso material. A gente vai trabalhar aqui, concluir os slides falando sobre a vida de Paulo. Começamos na primeira aula, né? Esse é o material do professor Jair Ribeiro. E aqui nós vamos dar sequência. Paulo de Tarso, apóstolos aos gentios. Já trabalhamos sobre uma boa porção aqui, mas hoje a gente vai continuar, né, falando um pouco sobre esse grande servo de Deus, que foi realmente um vaso nas mãos do Altíssimo. Falamos sobre o seu nascimento, sobre a sua família, sobre a sua cidade, e paramos aqui na educação, a educação na infância dele, lembram? A educação, quando ele foi instruído pela fé judaica, e ele aprendeu as Sagradas Letras, e depois também falamos um pouco sobre a educação dele na adolescência, na escola grega em Tarso. Ali havia dois sistemas educacionais, o trivium e o quadrivium, e ali nós trabalhamos, mostrando que ele teve essa formação. E aí paramos exatamente aqui, agora na mocidade dele. Deixa eu só lembrar e recapitular rapidamente aqui, meus irmãos, lembrando que a cidade onde Paulo nasce era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes, né? Tarso ficava ali na Cilícia, né? Então, era uma cidade muito importante, não eram muitas cidades que tinham 500 mil habitantes naqueles dias. Então, Paulo realmente ele foi muito privilegiado, porque ele teve pais judeus piedosos, ele teve uma formação, né, dentro da escola do rabinato, como se não bastasse a formação da sua família. Agora ele tem também uma formação dentro do rabinato. Depois ele tem também uma formação universitária. E como se não bastasse, ele ainda tinha cidadania romana. Ou seja, poucas pessoas na antiguidade tiveram esse privilégio na sua vida, né? Ter famílias de uma tradição religiosa de piedade, né, na fé hebraica, ser um romano, né, ou seja, ter a cidadania romana pelo nascimento, como se não bastasse ainda ter uma formação universitária,
Ou seja, comparando hoje, é literalmente como se você nascesse num dos melhores países do mundo, tivesse ali como sua família, uma família de uma boa tradição religiosa, e ainda você frequentasse as grandes universidades dos nossos dias, ou seja, não acontece com muitas pessoas. Então, Paulo, ele teve, eu diria, uma história já diferente, né? Uma história bem diferente da maioria das pessoas, tá bom? Então, tudo bem? Da aula passada, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma no material que vocês estão lendo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, Pastor, na mocidade... Pois não, minha irmã. ouve-se muito falar em Gamaliel. Eu gostaria de me informar, saber quem foi. Foi um instrutor de Paulo, né? Mas quem era esse Gamaliel? Porque eu não... Só se ouve falar nele, mas eu não sei quem é essa pessoa. Hoje a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai mostrar. Já tinha passado para vocês esses slides, mas como são muitas informações, né? Então, de fato, realmente a irmã está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Ele foi um grande teólogo nos dias de Paulo, e Paulo literalmente foi formado aos pés dele, dando uma ideia de que Paulo foi aluno desse grande professor do rabinato, tá bom? Então, fique tranquila que a gente já chega lá. Tá bom? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza, na mocidade, no seminário em Jerusalém. Por favor. Progrediu no judaísmo mais que seus compatriotas. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente celoso das tradições de meus pais. Filipe, né? Filipenses. Filipenses 3, 4 a 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Atos 26, 9 e 10. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Aqui está falando um pouco, né, das passagens bíblicas que falam sobre a sua educação, a mocidade dele, o seminário dele no rabinato, né, como está em Gálatas 1:14, né, e também Filipenses 3 e Atos 26, mostrando que ele teve uma boa tradição, que ele não foi apenas mais um judeu, ele realmente foi treinado na escola do rabinato. Porque, irmãos, deixa eu dar uma explicação aqui também. Por exemplo, Paulo, João e Tiago, que era o principal dos 12 apóstolos, os 3 principais, eles eram indoutos em todos os sentidos. Eles não participaram de uma escola, no sentido conservador da palavra. Podem ver que quando Jesus começava a ensinar e pregar, as pessoas diziam, mas como ele fala com tanta autoridade? Em outras palavras, o que as pessoas estavam dizendo? Qual escola ele pertence? Hoje, quando nós usamos o termo escola, nós olhamos para as escolas do nosso país e pensamos que em todo o período bíblico e em todas as épocas antigas eram assim. Não, não era assim, irmãos.
A escola, nos dias bíblicos, não era algo assim tão acessível. E quando diziam assim, a que escola você pertence, seria mais ou menos o seguinte: quem são os seus grandes mestres? Você tem alguém que te ensina, em que você participa, que você gasta tempo, que você foi separado como aluno? Porque no mundo antigo, vocês têm que lembrar, meus irmãos, que pertencer a uma escola era privilégio de poucos. Como assim? A pessoa precisava ter recursos financeiros para se bancar, porque as escolas eram integrais. Então, por exemplo, Paulo, para ele ter estudado numa faculdade de filosofia, para ele ter se formado ali, assim como ele também ter se formado no rabinato, ele precisou ter uma família que custeasse. Logo, deduzimos que a escola, ou melhor, que a família de Paulo era uma família nobre, para poder custear isso. Quando havia exceções, havia. Muitas vezes, muitas vezes, descobria um jovem muito proeminente, muito talentoso, mas mesmo assim alguém precisava bancar esse aluno. Uma família, nos dias bíblicos ali de Israel, vocês têm que lembrar que quem desfrutava assim de um padrão melhor na vida ali na Palestina eram geralmente os comerciantes ou os próprios romanos. Eram poucas pessoas, a grande maioria praticamente tinha uma vida bem simples nos dias bíblicos. Por isso que quando Jesus falava com autoridade, ensinava com autoridade, era questionado: que escola você pertence? Você é de qual escola do rabinato? E aí chegava-se à conclusão, ele não estudou com ninguém. E como ele sabe tanto? Não era comum. Então perceba que o termo escola hoje para nós é algo muito comum, né? As crianças, elas são obrigadas a irem para a escola de acordo com as nossas legislações. Em alguns países, os pais ensinam em casa e a criança tem ali a sua aula em casa e depois faz as provas e é aprovada. O mundo mudou muito. Mas você tem que lembrar que antigamente não era assim. Então, Paulo aqui ele está dando uma visão panorâmica de como ele era e como ele tratava quem eram os cristãos. Ele era da escola do rabinato e ele era um anti-nazareno, ou um anti daqueles que seguiam a seita do caminho. E ele era um perseguidor. Então, só para dar um preâmbulo aqui, né, mostrando, porque, irmãos, quando a gente pensa assim, vamos pensar um pouquinho, vamos abrir um pouco o leque. Hoje, quando pensamos assim, vocês fazem um seminário batista, o que isso significa? Que há uma escola por trás desse seminário. Eu faço um seminário assembleiano, tem uma escola, tem uma denominação. Eu faço um seminário presbiteriano, tem uma escola atrás. Então, percebam como os termos hoje a gente associa mais à denominação, não é assim? Mas na antiguidade era a escola propriamente dita. Vocês têm que lembrar também, irmãos, que depois, né, ali na Idade Média, com os palácios, com os reis, quem é que participava da educação? É só quem era da corte. Ou quem participava da vida monástica, que ali tinha bibliotecas. Fora disso, não era comum, né? Então, percebam como mudou muito, né? Tá bom? Só estou falando isso, irmãos, porque guardem isso, né? Até mesmo hoje no business, no mercado de trabalho, quando um RH, né? Eu tive o prazer e o privilégio de fazer um MBA em gestão de pessoas, mas quando um grande departamento de RH está fazendo seleção de candidatos, eles procuram ver de que escola são esses candidatos. E aqui, meus irmãos, guardem isso, né? Eu me lembro bem, quando eu estava escolhendo o meu MBA, eu liguei para uma diretora de RH e falei assim: escuta, eu estou querendo fazer um MBA, você pode me orientar? Eu estou pensando de fazer em tal lugar, e dei vários nomes. Ela falou assim: Rai, eu vou te dar 3 nomes. E eu falei: mas por quê? Ele falou: porque é assim que funciona o mercado. O curso pode parecer igual, mas o network é diferente.
E realmente, irmãos, eu tive o prazer e o privilégio de fazer um MBA na FGV e é diferente. Só para vocês terem uma ideia, os meus professores vinham do Rio de Janeiro, vinham do Sul, eram ex-diretores da Petrobras, do Banco do Brasil, carreiras brilhantes. Então, a network é diferente. Network é diferente. O aprendizado pode até ser o mesmo que é passado em um outro MBA, mas os professores, os mentores são diferentes. Ou seja, e como eu dizia, no RH, quando há uma entrevista de emprego, geralmente os grandes diretores de RH, eles fazem o seguinte, eles selecionam as melhores faculdades, que são as federais, e aí depois eles selecionam as públicas, ou melhor, as particulares, que são as melhores do país. Então, é literalmente isso, eles vão selecionando pela casa. Por que isso é importante? Porque pressupõe que para alguém ter entrado numa federal, ele fez por merecer. Ou se ele, de repente, pôde pagar uma faculdade muito cara, é porque ele é de uma família muito diferenciada. Aí depois vem os demais candidatos. É assim que é a vida, meus irmãos. Então, hoje, né, podem ver, no mundo existem os grandes polos educacionais. E louvado seja Deus por esses jovens que entram nesses lugares. Né? Se eles entrarem nesses lugares, fizerem a sua formação e se mantiverem ali nessa proposta, né, de educação e de trabalho, de empenho, eles terão salários brilhantes, porque realmente é diferente. É assim a vida. Sempre foi. Hoje mudou um pouco, mas sempre foi assim, tá bom? Então, continuando aqui, né? Então, essa foi a mocidade de Paulo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Paulo, cidadão romanos, civis romanos. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Ser cidadão romano comportava uma notável série de privilégios. Os cidadãos tinham o direito de haver bens e dispor deles a seu bel prazer, pater potestas, participar dos cultos públicos, oferecer sacrifícios, colocar ações judiciais, contrair uniões legais, permitia o acesso aos cargos públicos e às várias magistraturas, além da possibilidade de escolhê-las no dia de sua eleição. Diversas vantagens de caráter fiscal, apelar ao julgamento do povo caso não estivesse de acordo com uma sentença emitida pelo tribunal, o direito privado, ou seja, poder se apresentar em juízo mediante os mecanismos de jus civile, o direito romano por excelência. Então, percebam, ter esse privilégio era muito importante. É como eu acabei de dizer, meus irmãos, você ter o privilégio de fazer uma faculdade federal, ter o privilégio de ter uma cidadania de um país, por exemplo, né, quem é descendente de países de primeiro mundo, você poder ter acesso a esses lugares é diferente. Eu sei que para Deus, irmãos, não há acepção de pessoas, mas para essa vida aqui há diferença, tá bom? Não adianta a gente falar que não, porque eu estaria mentindo. Então, assim, nós precisamos valorizar, sim, esses acessos, esses privilégios, essas competências, são diferenciais, né? Podem ver, quando alguns dos nossos parentes, ou mesmo nós, queremos ir para um país e tem toda a burocracia, para a gente entrar num país, né, chamado de primeiro mundo, ou numa grande nação, uma grande potência. Nós, brasileiros, passamos por alguns dissabores, a não ser aqueles que nasceram em berço de ouro. Não é assim? É assim que funciona. Agora, se você já nasceu numa Inglaterra, com certeza você consegue ir para quase qualquer lugar do mundo, porque você nasceu, né, como um inglês, como um alemão, né? E assim é, ainda mais se você nasceu na Suíça, e aí pronto. Então, percebam, é diferente, né, meus irmãos? Então, a gente tem que saber que, se hoje em dia é assim, imagina nos dias do Império Romano. Lembrando que, como a gente já passou um pouco, né, por toda essa fase
do Novo Testamento 1, nos dias bíblicos havia uma opressão muito grande dos romanos sobre os judeus. Enquanto a casa de um romano, né, de um centurião romano, de um soldado romano era mais confortável, etc. e tal, a casa de um judeu era mais precária, era mais difícil a vida. Por quê? Porque era um país que estava debaixo do império. Então você não tinha os mesmos direitos. Só para vocês recordarem aqui. Lembra quando Jesus diz, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2 milhas? Dentro das leis romanas, havia um princípio que era o seguinte: quando um soldado romano chegava para qualquer outro povo, ele podia dar a bagagem dele, e aquele povo, que era o povo sujeito, né, no caso, o conquistado, no nosso caso aqui, que a gente está estudando o povo judeu, o soldado romano podia pegar as suas bagagens, suas armas, e entregar na mão do primeiro judeu que estivesse passando ali e falasse: carregue para mim. E aquele judeu tinha que carregar 1 milha, sem reclamar. Fazia parte da lei romana. E aí Jesus, por isso que Jesus, inclusive, diz: se te pedirem para caminhar 1 milha, não caminhe 1, caminhe 2. Mostrando aquela questão do seguinte: olha, se você pensa que você está me coagindo pela força, eu quero te dizer que a minha liberdade te coagirá mais ainda do que a sua opressão. Você me obriga a caminhar 1, mas eu te darei mais 1 milha como prova de que isso que você faz sobre mim não me incomoda. Porque, em outras palavras, eu pertenço a outro reino, eu pertenço a outro líder. Você me oprime pelas leis romanas, mas eu te digo, eu não sou vencido por elas. Era isso que Jesus estava ensinando. Olha que interessante. Agora, vamos lá, meus irmãos. Era fácil viver esse mandamento nos dias bíblicos? Para nós, hoje, é diferente. A gente não precisa carregar. Imagina, nesse nosso Brasil polarizado, né, entre direita e esquerda, né, o governo de esquerda agora está na frente, pegar e mandar o de direita carregar 1 milha, a sacola de um de esquerda, ou vice-versa. Meus irmãos, isso é inconcebível no nosso mundo hoje, não é verdade? Mas naqueles dias isso fazia parte do dia a dia. Interessante, não? Então, quando um próprio judeu ele tinha a cidadania romana, era muito diferente para ele. Estão entendendo? Por isso que Paulo ele tinha um diferencial entre os outros judeus. Conseguem compreender? Ele era de uma família rica, criado numa grande metrópole, fez uma universidade de filosofia, né? Tinha essa cidadania e ainda participava da escola do rabinato e ainda pertencia ao Sinédrio. Era diferente ou não, irmãos? Era muito diferente, né? Tá entendendo? Então, assim, não era pouca coisa, né? Não era pouca coisa, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Aqui a gente leu, né, um pouco da lista dos deveres dos direitos, né, de um cidadão romano. Então, aqui é uma pequena lista, tá, meus irmãos? Só para a gente ver, é complexo, tá bom? Pode perguntar, Beatriz. Pastor Rai, no livro do Grund, né, se eu não me engano, ele tá falando essa questão dos lares, né, da diferença que tinha de um ser mais precário, outro não. É daí que sai as parábolas de Jesus, que nem ele começa a falar, né, que se o ladrão entrar pela janela, que isso tem a ver também com a quantidade de janelas que tinha nas casas, né, e também com a criminalidade. Então, foi daí que ele foi tirando as parábolas, tipo, da situação que eles viviam mesmo? Eu não sei te dizer, Beatriz. Eu acredito que a parábola mesmo estava mais ligado pelo fato da vida cotidiana, sabe? Mas pode ser que tenha alguma relação, né?
Mas, assim, eu de fato não sei te dizer, filha. Tá bom? Essa é uma pergunta que eu nunca pensei. Então, uma coisa eu sei: a casa de um judeu era bem mais precária, bem mais rústica. É, sabe as casas do pessoal, né, muitas vezes do interior, bem precária, pessoas bem pobres. Não digo interior que a pessoa tem condições, que ela tem ali recursos. Eu estou dizendo aquela lembrança, seria mais ou menos assim, né? A casa de um judeu, por exemplo, na matéria de geografia, talvez você vai recordar, nós mostramos um pouco como era a casa judaica. E era muito diferente da casa de um romano, né? Então, em cidades onde eram grandes polos e centros romanos, ali havia um progresso muito grande, entendeu? Então, assim, a gente pode pesquisar depois, mas eu não sei te dizer não, tá bom, Fê? Vamos continuar aqui? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Então, ó, Paulo, sua educação, mestre em 3 civilizações. Grega, né? Querendo ou não, a cultura grega. Ele fazia parte da cultura romana, logo ele dominava também os assuntos, e da cultura judaica, ou seja, ele tinha um profundo conhecimento do mundo dele, né? Ou seja, irmãos, literalmente seria bem uma comparação bem parecida, alguém realmente hoje pertencer, né, a Londres, ou a Nova York, ou Washington, ou, sabe, uma outra cidade bem famosa no mundo, Tóquio, e ali você ser de uma família rica, ser um comerciante e ainda ter feito as melhores faculdades. É mais ou menos isso. Esse era Paulo, tá bom? Comparando aos dias de hoje. Continuando aqui. Sua religião. Pai Diego, tudo bem, filhote? Graças Pai, pastor, graças a Deus, pessoal. Leia para nós, Diego, por favor. Paulo, sua religião. Paulo, o fariseu, a mais rígida seita do judaísmo. Atos 26:4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme seita mais severa da nossa religião. Eram espiritualistas, ao contrário do materialismo dos saduceus, que formavam a elite aristocrática judaica. Havia 2 escolas farisaicas: Shammai, mais radical, e Léo, mais liberal. E Léo foi o avô de Gamaliel. Paulo, membro do Sinédrio, ocupou cargos importantes em Jerusalém. Filipenses 3, do 4 ao 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei. Fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Dava seu voto contra os cristãos. Indicação de pertencer ao Sinédrio. Atos 26, 9 ao 10. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Joia, Diego, obrigado. Então, irmãos, olha só que interessante, né? Aqui mostra um pouco esse lado da formação de Paulo dentro do rabinato. Ele não era do grupo dos saduceus, ele era do grupo dos fariseus. Lembra que nós estudamos isso em Novo Testamento 1?
trabalhamos bastante sobre a revolta dos macabeus, o surgimento das escolas do rabinato, os fariseus que tinham esse ímpeto maior do que de serem os zelosos, serem os defensores da lei, irem contra a helenização ou qualquer outra coisa que negasse as escrituras, né, ou aquela tradição. Tínhamos os saduceus, que eram mais a aristocracia, que cuidavam do templo, que eram o grupo mais rico, né? E já os fariseus eram o pessoal mais, vamos dizer assim, não que todos eram pobres, né? Mas assim, eles eram o grupo mais simples comparando aos saduceus. Então percebam que Paulo, ele era um fariseu, era o grupo mais rígido do judaísmo, né? Quando se diz rígido, era porque era radical. Então, aqui olha só que interessante, irmãos. Agora fica bem claro a pergunta da irmã. Olha aqui, Gamaliel e Hilel. A gente vai, inclusive, agora, irmã, eu vou abrir para vocês e vou compartilhar. Olha só que interessante, eu vou explicar um pouco, né? Dentro da escola dos fariseus, haviam duas, ou melhor, dentro dos fariseus, haviam duas escolas. Vamos pegar aqui um exemplo, só para a irmã entender. Nós estamos aqui num seminário teológico. Das igrejas que gostam de estudar, temos as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais, né? Temos os luteranos também. Percebam, dentro dos protestantes, poderíamos citar essas escolas, né? Luteranos, presbiterianos, congregacionais, batistas e metodistas. Ou seja, fazemos parte dos protestantes. Então, eu poderia dizer que, dentro dos nossos irmãos protestantes, os que mais estudaram ao longo desses últimos 5 séculos foram esses grupos. Temos a Assembleia de Deus e algumas outras igrejas que nasceram há 100 anos atrás, que estão estudando, mas percebam, comparando com elas são novinhas, né? Ou seja, elas aprendem com essas escolas antigas. Então, dentro da escola do rabinato, dos fariseus, haviam duas grandes escolas, que eram os Shammai, que eram os mais radicais, e Hillel. Olha só, Hillel, quem foi Hillel? Hillel foi um grande judeu que viveu antes do nascimento de Jesus. Um pouco antes do nascimento de Jesus, houve um judeu muito famoso que ele realmente fez muitas coisas dentro do judaísmo, que o nome dele foi prestigiado. Então, criou-se ali uma escola, que era a escola de Hillel, que, consequentemente, um dos seus descendentes é Gamaliel, pelo qual Paulo foi discípulo. Ou seja, possivelmente, Paulo era da escola de Hillel, porque já que ele estudava com Gamaliel. Agora, olha só, meus irmãos, é muito legal aprender um pouco sobre isso, porque não significa que é porque você é da escola que você concorda com tudo, tá bom? Não significa. A gente vai ver que Paulo, por exemplo, e assim como também Jesus, por exemplo, ele vai dialogar com os fariseus, e tem horas que ele vai dar certas razões às escolas dos fariseus, e na grande maioria das vezes vai ser contra. Por quê? Porque já que as escolas do rabinato criaram tradições humanas, Jesus ele veio para realmente trazer a palavra de Deus na sua essência, e não para valorizar as tradições humanas. Podem ver que essas escolas foram contra Jesus. O próprio Sinédrio, que eram o grupo
de líderes judeus que administravam não só a fé, mas também a vida política dos próprios judeus, eles foram contra Jesus. Lembram que dentro do Sinédrio a gente tinha simplesmente uma pessoa que destaca-se, que era Nicodemos, que questionava os outros judeus do Sinédrio. Agora eu te pergunto, mas eles não eram religiosos? Eram. Mas lembram, nas aulas passadas, principalmente no Novo Testamento 1, eles acabaram se corrompendo. O poder, o domínio, a política. Então, João Batista era uma ameaça para eles. Jesus, uma grande ameaça para eles. O status quo deles. Então, Paulo fazia parte desse status quo. E notem bem que Paulo, num primeiro momento, ele era alguém que perseguia os cristãos. Pode ver aqui que ele dava o voto contra os cristãos. Ou seja, se ele pudesse ir contra a seita daqueles que chamavam que era do caminho, ele ia contra. Então, agora vamos falar, eu vou abrir aqui para vocês e compartilhar algo que eu separei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha que legal esse slide que eu separei para vocês. Aqui é um artigo que eu separei, pesquisando pela internet. Olha só como é interessante aqui, como essas escolas eram diferentes, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Não sei se você consegue ler aqui. O primeiro destes mestres, Hillel, vou aumentar um pouco a letra. Uhum. Pode ler para nós. O primeiro desses mestres, Hillel o Velho, também conhecido como Hillel o Grande, 110 a.C. a 10 depois de Cristo, viveu em Jerusalém na época do rei Herodes e tornou-se o mais famoso erudito judeu daquela era. O segundo erudito foi Shammai, em 50 a.C. a 30 depois de Cristo, que, segundo a tradição, era um fariseu que se tornou um importante mestre judeu e cuja influência também foi considerável no desenvolvimento do pensamento judeu. Dá uma pausa aqui, Fê. Olha só que interessante. Então, percebam que eles são contemporâneos, mas há uma diferença. Querendo ou não, ele viveu do ano 110 a.C. até o ano 10. Ou seja, e aqui o outro nasceu no ano 50 e viveu até 30 depois de Cristo. Então, literalmente, é como se um ancião, de repente, já está ali na meia-idade, nasce um garoto que se torna também um grande proeminente, né? Então, Hillel viveu aqui dos dias próximos ao rei Herodes, e depois veio o Shammai. Olha só que interessante, irmãos. Nos dias do Novo Testamento, os fariseus, eles não eram radicais, e Paulo não era radical? Possivelmente, essa é uma afirmação minha, tá, irmãos? Eu não sou especialista sobre o assunto, tá? Mas essa escola de Shammai influenciou tanta essa geração dos dias do Novo Testamento, por isso que eles viam Jesus como uma grande oposição, porque eles tinham um olhar radical. Eles não tinham um olhar como era de Hillel, mais brando. Hillel era um grande erudito, mas ele era mais, vamos dizer assim, mais maleável. Já Shammai não tinha, já era muito radical na sua maneira de fazer as leituras, de interpretar o Velho Testamento, de aplicar as verdades do Velho Testamento. Leia para nós agora aqui, Beatriz, que nessa comparação vai ficar muito legal aqui, vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Embora suas vidas tenham se sobreposto, Hillel tinha cerca de 60 anos quando Shammai nasceu. Porém, alguns de seus encontros foram registrados e seus ensinamentos eram completamente diferentes. De modo geral, os ensinamentos de Hillel eram mais indulgentes e compassivos, enquanto os de Shammai eram mais rigorosos e severos. Olha só, então percebam que há uma diferença. Enquanto um é mais tranquilo, o outro é mais exagerado, o outro é mais... Leia aqui para nós, é esse exemplo, Beatriz. Um exemplo famoso é o de Shammai, que dizia ser errado dizer a uma noiva considerada feia que ela era bonita,
enquanto Hillel afirmava que todas as noivas eram bonitas no dia do casamento. Olha, é algo simples, mas, irmãos, olha, perceba o nível de radicalismo que a escola de Shammai tinha. Se a noiva era feia, ela é feia. Não importa se ela é noiva. Ô, irmãos, olha a deselegância. Enquanto Hillel dizia, todas as noivas são bonitas, porque elas estão casando. Deixa a menina ser bonita no dia do casamento, pelo amor de Deus. Perceba, parece bobeira, mas notem que nos dias bíblicos ali do Novo Testamento, como que eles olharam para João Batista? Eles não olharam para João Batista com radicalismo? E Jesus, eles também não viram Jesus e os apóstolos de forma radical? Paulo, mesmo sendo da escola de Hillel, não parece que a influência de Shammai foi muito maior na vida dele? Não é verdade? O que eu quero dizer aqui com isso, irmãos? Que eu noto que, olha a influência de uma escola naquela geração, naquele povo. Assim como Hillel foi um grande erudito judeu que trouxe ali bastante clareza, inclusive eu cito muito Hillel nas nossas aulas de hermenêutica. Quem fizer hermenêutica vai ver isso, quem já fez vai se lembrar. Shammai, ele era radical, ele era aquele, vamos aqui dizer, sabe qual é a comparação mais próxima nossa? Aqueles irmãos que usam usos e costumes, os protestantes radicais, que tem que, a irmã tem que ter, usar camisa de punho, saia até a canela, literalmente o cabelo comprido, é a escola de Shammai, entendeu? O irmão, no dia de verão, não pode pôr um short, porque se pôr um short é pecado. Percebam, esse radicalismo, ele acaba, de uma forma direta ou indireta, influenciando a teologia. Não é certo, mas influencia, né? Dá para a gente entender, então, um pouco como que foi o pensamento daquela geração ali, logo na igreja, quando estava nascendo? Então, eu peguei esse artigo aqui desse material, tá, meus irmãos? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Eu não conheci, mas eu achei bem interessante, então estou compartilhando com vocês, só para enriquecer aqui a aula, né? Eu achei bem curioso esse assunto. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu peguei esse artigo desse site aqui, tá bom? Só para... Eu não conheço, mas eu achei bem interessante, né? E eu falei, opa, vou ler com os irmãos, tá bom? Só para enriquecer um pouco a aula, tá? Então, voltando, aos assuntos de Paulo, e da escola de Gamaliel, e da escola de Hillel, e aqui, para a gente poder pontuar. Então, quem foi Gamaliel, irmã Sônia, que você tinha me perguntado há pouco, né? Gamaliel, de fato, foi um grande pensador, foi um grande erudito dos dias de Paulo. Era o grande professor de Israel, mais proeminente. E, por acaso, ele era descendente de Hillel, esse outro judeu que eu acabo de citar. Sendo que essa escola era uma escola mais maleável. Como assim mais maleável? A gente vai ver isso quando o próprio Gamaliel, ele, enquanto a igreja está sendo questionada e os apóstolos, pode ver que ele dá uma resposta ao Sinédrio. Ele diz, olha, se realmente for de Deus, as coisas vão acontecer. Se não for, não vão. Por quê? Porque ele era mais maleável. Ele tinha essa visão mais branda da vida. Percebam, irmãos, o radicalismo, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Eu digo isso para vocês porque vocês me conhecem. Eu pendo um pouco mais para o radicalismo. Mas, ao mesmo tempo, eu tento aprender sempre ser mais flexível. Pode ver que o fato de eu ensinar teologia, de eu ser um estudioso, é para tentar não me tornar um radical cego. Porque qual que é o problema do radicalismo? O radicalismo é isso, muitas vezes a gente fica envezado com relação às nossas opiniões, nós não enxergamos o outro lado. E esse é um ponto
que todos nós precisamos tomar cuidado. Percebam que são dois caminhos muito perigosos, né? Se eu sou flexível demais, eu corro um perigo. Se eu mais, eu corro um perigo. Qual que é o melhor caminho? É o equilíbrio. É o equilíbrio, sempre o equilíbrio. E podem ver que Jesus, sobre essa questão, ele é o grande exemplo. Aonde Jesus vai ser radical? Com aquilo que realmente importa. Então, há espaço para um certo radicalismo na nossa vida, mas para aquilo que realmente importa. Outras coisas, não podemos ser radicais. Então, deu para explicar um pouquinho, minha irmã Sônia, quem era Gamaliel? Qual Sim, escola pastor. ele... alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, meus irmãos, sobre esses assuntos? Tranquilo? Então, Paulo, ele era fariseu de fariseu. Logo, ele era da escola de Hilel, mas a postura dele é muito radical. Ele não era tão tolerante que nem Gamaliel. Gamaliel, o professor de Paulo, era mais flexível. Já Paulo não era tão flexível, porque ele persegue os crentes. Agora, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu finalizar aqui com essa fala. É normal um jovem ser mais radical do que um adulto, porque o jovem tem todo esse ímpeto de descoberta das suas razões. E por que uma pessoa já mais adulta é mais flexível? Porque ela aprende com a vida, ela aprende com as suas próprias experiências. Ela nota que o radicalismo, muitas vezes, não leva ela a nada. Então, percebam que é normal que a gente veja um ancião, uma anciã, mais ponderada, mais flexível. E é normal que nós vejamos jovens mais, mais radicais. Faz parte da formação. Não há nenhuma novidade nisso. É o mundo de descoberta do jovem. É o mundo das razões daquele que está amadurecendo. Então, meus irmãos, estranhe quando é o contrário, tá bom? Um jovem letárgico e um ancião radical. Aí é um problema. Entendeu? Aí já está tendo alguma coisa meio estranha. Mas a gente espera isso na vida, tá bom? Tudo bem, então? Então, Paulo ele fazia parte também do Sinédrio, tá, irmãos? Lembrando que o Sinédrio eram homens de 30 anos, casados, possivelmente pais de filhos, então nós não sabemos o motivo, né, de Paulo não relatar o fato da sua esposa ou filhos. Deduzimos que ele perdeu a esposa e os filhos, e ali ele dedicou a vida dele ao rabinato, de uma forma integral. E depois ele se converte, e ele continua sendo um celibatário, né? Mas podem ver que não era comum, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Então, agora a gente vai parar aqui no ofício de Paulo, tá? Tá bom? E a gente volta logo em seguida, depois do intervalo, tá bom? A gente vai trabalhar, como eu mencionei, né? Tanto agora, vamos concluir, já, o material de Paulo, e logo na sequência a gente vai para Gálatas, e depois nós estaremos indo para Tessalonicenses, tá bom? Tá bom? Podemos ir para o intervalo? Então, ótimo. Então, vamos para o intervalo. Voltamos em alguns minutos para aqui a gravação, tá bom?